pessoal, vamos explicar uma outra função. Vamos falar agora de uma função chamada máximo. A função máximo. Acompanha, eu vou digitar para ti. Igual máximo. A função máximo retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos e ou intervalos. Vou repetir então. A nossa função máximo é aquela que retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Se eu faço assim, igual máximo a 1, 2 pontos C3. Já sabemos que o 2 pontos indica intervalo. Então, primeiro vamos identificar o intervalo A1, 2 pontos C3. Observa, A1, pontinho lá na parte superior esquerda, porque quando é intervalo, quando tem 2 pontos, a dica é, pega a primeira indicação e imagina um ponto na parte superior esquerda da primeira indicação, nesse caso a célula A1. Então, pontinho na parte superior esquerda. Pega a segunda indicação, nesse caso C3, que vem depois dos 2 pontos, e coloca um pontinho na parte inferior direita. E aí liga, ó, A1, 2 pontos C3 e C3, 2 pontos A1. E aí ligando A1, 2 pontos C3 e C3, 2 pontos A1, tu vai verificar que as células desse intervalo são todas essas que eu estou marcando neste retângulo. Entra o 4, 7, 5, 3, 6, 9, 2, 8 e 1. Quer dizer, está valendo todo esse intervalo que vai da célula A1 até a célula C3 e todas que estão entre elas. Esse é o intervalo que ele está pedindo. Como eu tenho a função máximo retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Vamos verificar qual é a resposta. Observa, A1, 2 pontos C3 é o intervalo. Qual é o maior valor numérico deste intervalo? Bem, o maior valor numérico deste intervalo é 9. Como a função é máximo e tem que retornar qual é o maior valor numérico, quando eu der Enter, o resultado é 9. Por que 9, professor? Porque a função máximo, ela verifica o intervalo ou verifica o resultado dos seus argumentos e retorna qual é o maior valor numérico indicado. Como era o intervalo, eu tenho que primeiro verificar que intervalo é esse. A1, 2 pontos C3. Descobri que esse intervalo inclui todas essas células que aqui eu referenciei. Bem, eu tenho que descobrir dentro deste intervalo, então, qual é o maior valor numérico. E aí descobri que o maior valor numérico é 9. Por isso que quando eu dei Enter, a resposta que apareceu foi 9. É isso. A função máxima, então, retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos, certo? Tem uma outra função, pessoal. Isso é a função máxima, certo? Fechamos a função máxima. Ok. Agora tem uma outra função que é bem parecida com a função máximo, só que é o contrário dela, que é a função mínimo. A função mínimo vai retornar o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Então vamos construir agora a nossa função mínimo. Acompanha aí na tela do teu computador. Igual mínimo. Abre parênteses, A1, 2 pontos C3. Como fizemos antes, agora aplicado na função mínimo. Mínimo, então, A1, 2 pontos C3. Bem, o 2 pontos, como tu já sabe, significa intervalo. Nesse caso, A1, 2 pontos C3. É da célula A1 até a célula C3 e todas que estão entre elas, compreendendo esse intervalo formado aqui pelo retângulo que vai de A1 até C3 e C3 até A1. Beleza. Só que como a função é a função mínimo, agora eu não quero saber o maior valor numérico. Agora o meu desejo é descobrir qual é o menor valor numérico indicado nos seus argumentos e ou intervalos. Observa, se o intervalo é A1, 2 pontos C3, qual é o menor valor numérico? Qual é o mínimo desse intervalo? 1. Tá aqui. Então, quando eu der Enter, a resposta é 1 para a minha função mínimo. Porque a ideia da função mínimo é essa. Retornar o menor, observa, vou repetir, retornar o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Essa é a ideia da nossa função mínimo, que é diferente e contrário da nossa função
máximo. Ok, pessoal? Função mínimo aí acompanhando na tela. Então, o resultado foi 1. Beleza. Vamos passar para uma próxima função. Agora nós vamos verificar uma função chamada multi. M-U-L-T. A função multi, como o próprio nome indica, é aquela que realiza a multiplicação do resultado dos seus argumentos ou a multiplicação dos seus intervalos. Vamos construir passo a passo, então, a função multi. Acompanha. Igual, multi. Abre parênteses, e aqui eu vou colocar A3, dois pontos, C3. Observa. Igual, multi, A3, dois pontos, C3. Esse é o meu exemplo. Se a função multi é aquela que realiza a multiplicação dos seus argumentos ou a multiplicação do seu intervalo, então, em vez de somar o resultado dos argumentos ou somar o intervalo como era na função soma, na função multi, como o próprio nome indica, eu vou ter que multiplicar o resultado dos seus argumentos ou multiplicar o seu intervalo indicado. Então, como sempre, primeiro temos que identificar que intervalo é esse. Aqui, nesse exemplo, apareceu A3, dois pontos, C3. Qual é o intervalo A3, dois pontos, C3? Que células entram nesse intervalo? O que nós precisamos fazer? Primeiro, nós temos que localizar a célula A3, localizei aqui, e coloco um ponto na parte superior esquerda. Vou localizar a segunda indicação, que é a célula C3, e nessa eu vou colocar um ponto na parte inferior direita. E agora eu vou ligar os pontos da célula A3 até a célula C3 e voltar de C3 até a célula A3. E vou descobrir que o intervalo indica estas células, 2, 8 e 1. Quer dizer, o intervalo A3, dois pontos, C3 é da célula A3 até a C3 e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo, que é a célula 2, 8 e 1. Agora, o que eu vou fazer com esse 2, 8 e 1, que é o intervalo A3, dois pontos, C3? Como o nome da função sugere, multi é a função para multiplicação dos seus argumentos e ou intervalos. Então, em vez de somar, eu tenho que multiplicar. Vamos multiplicar então. 2 multiplicado por 8, 16. 16 multiplicado por 1, 16. Então, quando eu der Enter, a resposta tem que ser 16 para a minha função multi. Isso porque a função multi, como eu dizia, retorna o resultado da multiplicação dos seus argumentos ou dos seus intervalos. Claro, nesse caso aqui demonstrado com um intervalo. Por isso era o resultado da multiplicação. O único cuidado que eu peço que tu tome aí na função multi é que a função multi também pode aparecer com ponto e vírgula, assim como acontecia nas outras funções. E se aparecer ponto e vírgula, ele separa os argumentos. E cada argumento é independente e produz o seu próprio resultado. Portanto, se tiver uma função multi com vários argumentos, cada argumento produz um resultado. Só que ao final, tu vai multiplicar o resultado desses argumentos. E dentro dos argumentos da função multi, não precisa aparecer só multiplicação. Pode ter divisão, adição, subtração, não importa. O importante é que cada argumento produz um resultado e é este resultado de cada argumento que ao final tu vai multiplicar. Por isso que ela se chama multi. Então vamos fazer um outro exemplo agora de função multi, mas trabalhando com mais argumentos. Acompanha comigo agora. Igual, multi, abre parênteses. No primeiro argumento, eu vou colocar A1 mais B2. Ponto e vírgula para separar argumentos, já que o ponto e vírgula é quem separa argumentos. Vamos colocar aqui C1 e vamos fechar parênteses. Olha como é que ficou montada agora a minha função multi. Multi, abre parênteses, A1 mais B2, ponto e vírgula C1, fecha parênteses. Perfeito. Perguntinha básica. Quantos argumentos eu tenho nessa função multi, sabendo que quem separa argumentos é o ponto e vírgula? Então, se eu tenho um ponto e vírgula aqui, isso quer dizer que A1 mais B2 representa um argumento da minha função multi.
Ah, mas professor, tem duas células. Não importa se tem duas células. Cada argumento, observa, é separado por ponto e vírgula. Então, se eu tenho um ponto e vírgula aqui, A1 mais B2 é um primeiro argumento dessa função multi. Ponto e vírgula C1. Então, C1 é o segundo argumento da minha função multi. Cada argumento separado por ponto e vírgula é independente e produz o seu próprio resultado. Eu tenho que verificar qual o resultado do primeiro argumento, qual o resultado do segundo argumento e, ao final, multiplicar esses resultados. Vamos à baila, então. A1 mais B2 é o primeiro argumento. A1 vale 4. Mais B2 que vale 6. 4 mais 6 é 10. Então, 10 é o resultado do primeiro argumento da minha função multi, porque é A1 mais B2. A1 vale 4, B2 vale 6, 4 mais 6, 10 o resultado do primeiro argumento. Perfeito. O segundo argumento, separado, é claro, por ponto e vírgula, porque é ele que separa os argumentos, o segundo argumento de C1. C1 vale 5. Então, o resultado do segundo argumento é só 5. O resultado do primeiro argumento é 10, o resultado do segundo argumento é 5. O que eu vou fazer com o resultado 10 e 5? Já que é a função multi, eu tenho que multiplicar o resultado desses argumentos. Quanto é 10 multiplicado por 5? 10 multiplicado por 5 é 50. Então, quando eu der Enter, o resultado da minha função multi vai ser, de fato, 50, como apareceu quando eu pressionei o Enter. Não tem erro. Professor, por que deu 50? Repetindo aí para quem não pegou a informação, acompanha comigo. Porque o primeiro argumento deu 10 e o segundo argumento deu 5. Então, 10 multiplicado por 5, o resultado 50 para essa minha função multi, já que eu tenho que multiplicar o resultado dos seus argumentos e ou intervalos. É assim que funciona a nossa função multi, a nossa função de multiplicação. Certo, pessoal?